Agora, Jamil, o presidente Lula se encontra hoje, com a presidenta da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e também o presidente do Conselho Europeu, o Antônio Costa. A reunião será no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura do acordo entre Mercosul e a União Europeia, que acontece em Assunção, que é a capital do Paraguai. Lula vai aproveitar a oportunidade também para defender o multilateralismo global. Gente, depois de 25 anos, um quarto de século, o pacto será assinado entre os dois blocos, Jamil. Vamos lá, né? Impressionante. É impressionante. Finalmente, mas finalmente não é finalmente. Pelo seguinte, claro, esse acordo vai ser assinado, depois ele precisa ainda ser aprovado pelo Parlamento Europeu e muita coisa ainda acontecer. Mas o dia é importante. Ursula von der Leyen, mas também o presidente do Conselho Europeu passam pelo Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vão para Assunção, e é em Assunção que basicamente o evento oficial acontece. Mas no Rio de Janeiro, Lula estará justamente com os líderes europeus. E aí, o acordo, claro, ele tem um impacto econômico importante, etc. Mas o que o governo brasileiro vai dizer hoje é basicamente uma espécie de, eu diria, um uso político deste acordo para dizer, olha, isso aqui é a nossa resposta em relação ao desmonte da ordem internacional por parte de Donald Trump. Nós, do nosso lado aqui, vamos tentar restabelecer algum tipo de pacto que prevê abertura de mercados, que prevê, sim, clima e direitos humanos, porque eles fazem parte, sim, do acordo, a previsibilidade das normas. A gente já falou muito aqui, né, do fato de que Donald Trump, um dos aspectos centrais do governo de Donald Trump é romper a previsibilidade. E aí o que Europa e Mercosul fazem é justamente restabelecer a importância da previsibilidade das normas. Dito isso, Roberto, só um detalhe aqui, Lula não irá à Assunção para assinatura. E aí há uma espécie de, eu diria, polêmica, afinal de contas, o Paraguai, claro, um país que hoje tem uma aliança muito importante com os Estados Unidos, e Javier Milei também, obviamente, querendo aproveitar esse palanque no Paraguai. Lula fez o palanque, eu diria, separado dele com os próprios europeus, e os europeus vão parar antes no Brasil. Claro, sabem que é o maior parceiro do Mercosul, sem dúvida nenhuma, e essa parada vai ser, obviamente, usada nesse sentido. Jamil, eu venho conversando com fontes também no Itamaraty, com doutores em RI, e teve uma proposição que me parece pertinente, com a qual eu concordo, eu já disse aqui no N1, mas eu queria te ouvir. Me foi dito que a diplomacia brasileira está tentando encontrar um equilíbrio entre o que foi o paradigma da equidistância pragmática, na década de 40, e Santiago Dantas, na década de 60, com a nossa política externa independente. E que isso está sendo organizado no sentido de evitar conflitos mais diretos, catalisar a crise com os Estados Unidos, mas também fazer a manutenção da nossa soberania, reservando o direito que o Brasil tem de negociar com o mundo inteiro, de conversar com o mundo inteiro, com o Sul Global, assim como conversa com os próprios Estados Unidos e tal. Você acha que é um pouco por aí? E como é que você sente esse atual momento? Porque tem uma crise, o sistema mundo foi desmontado, o direito internacional está sob um ataque muito forte, mas surgem oportunidades a partir desse ponto também. A gente vê o Lula se movimentando, conversou com o Putin recentemente, está conversando com os europeus agora, e me parece que se posiciona para ser uma dessas grandes lideranças mundiais que vão defender um novo paradigma realmente multilateral, para além do que a gente viu do pós-guerra para cá. Como é que você avalia isso, Jamil? César, esse é um ponto fundamental. Eu acho que, sinceramente, na política externa é um grande debate. O mundo está sendo redesenhado, ponto. Não há nenhuma dúvida sobre isso. A velha ordem internacional já acabou, ela já está encerrada. E, claro, as grandes potências estão redesenhando as regras do século XXI. A questão para nós é muito simples. Em que mesa? E em qual posição nós estaremos nessa mesa de negociação? O Brasil fará parte de que maneira desse redesenho do século XXI? Quais são as armas que nós podemos ter? Quais são as armas que nós não teremos? E sinceramente, até que ponto isso pode ser, como você colocou, César, uma oportunidade? Isso passa por desenhar uma estratégia nova de política externa e de defesa nacional. Isso, sem dúvida nenhuma, exige
uma postura, eu diria, de muita reflexão interna no Brasil para saber quais são os nossos instrumentos para o século XXI. O Brasil é um dos poucos, César, que tem a possibilidade de fazer esse pensamento. Eu fico pensando aqui na Europa, a Dinamarca. A Dinamarca, a gente sabe, ela é absolutamente dependente da OTAN. Ela sabe que na questão da Groenlândia não tem conversa com ela. Ela não faz parte de qualquer tipo de consideração. Puxa, o que faremos com a Dinamarca? Não. A Groenlândia será atropelada se for necessário. E vários outros países pelo mundo estão nessa situação, principalmente na nossa região, que nós sabemos das vulnerabilidades em relação à economia, em relação à política, vulnerabilidades sociais profundas e também o entreguismo de uma ala, obviamente, que a gente conhece muito bem. Agora, no Brasil, nós temos a oportunidade de fazer parte dessa discussão na mesa dos adultos, na mesa daqueles que vão decidir como será o século XXI. Então, é um momento absolutamente fundamental. Alguns pontos eu acho que a gente não pode abrir mão, sinceramente. Soberania, sem dúvida nenhuma, esse é um deles. Mas um outro, que também é fundamental, é a postura pacífica do Brasil nas relações internacionais. Está na nossa Constituição, mas, acima de tudo, precisa estar no ethos, basicamente, do país. Não, nós não iremos mandar tropas para algum outro lugar do planeta. Não, digo, tropas para lutar, tropas de paz é uma outra história. Nós não iremos invadir para garantir algum tipo de proteção. Nós não iremos violar a integridade territorial de qualquer um de nossos vizinhos. Então, isso é muito fundamental de ser mantido. Nós não faremos parte de uma corrida armamentista. Nós não iremos tentar ter uma bomba nuclear. Ah, mas olha só, o norte-coreano ele se salvou porque, afinal de contas, ele tem uma bomba atômica. Bom, eu não sei se isso é uma proteção ou é, obviamente, uma transformação dramática do que é um país quando ele tem uma bomba atômica. Eu, sinceramente, acho que, neste momento, sim, nós podemos fazer parte dessa discussão, mas não podemos abrir mão dos princípios e dos valores que, olha que curioso, permearam o século XX com ditadura, não ditadura, com governos de esquerda ou de direita. É hoje que, aparentemente, tem gente que está disposto a entregar, a abrir mão de soberania, falar em militarismo. Quem são essas pessoas? É isso, Jamil. Muito bom te ouvir. Jamil, sextou para você, um beijo e até a semana que vem. Sextou para todos nós, vamos lá. E olha, hoje tem uma decisão fundamental, e perdão por mudar de assunto, vamos lá no Morumbi, lá no time. Não, fundamental. O destino do São Paulo está em jogo hoje, então muita atenção aí. Às 6 horas da noite vai ser tomada essa decisão do Conselho. Então, você, São Paulino, fique ligado. Deixa o Júlio Casares lá, deixa o Júlio trabalhar, pô. Fazendo um bom trabalho lá no nosso co-irmão, deixa ele trabalhar, pô. Tá bom. Beijo, Jamil. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!